por um momento de transição política. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias em que o povo brasileiro se despertou um pouco para o assunto. Antes não era assim, não tinha tanta conversa sobre política e tanta roda. Hoje o mais simples brasileiro sabe o nome dos ministros, sabe o nome do presidente do Senado, sabe o nome do presidente da Câmara Legislativa. Então até os mais simples, que outrora não tinha conhecimento, por mínimo que fosse, do sistema governamental, desse sistema presidencialista que o Brasil tem. Então as pessoas hoje começaram a entender o que é o governo, o legislativo, o executivo, o judiciário. As pessoas passaram a entender, porque o país passa por uma revolução. E muito se fala que não é fácil você governar um país dessa magnitude sem que haja um governo de coalizão, sem que haja essa troca de favores. E essa ideia da governabilidade no mundo todo, irmãos, eu quero dizer para vocês que nunca ela vai chegar em um ápice de perfeição. No mundo aqui a tendência é os governos humanos cada vez mais se deteriorarem, se definharem entre si, cada um querendo sobrepujar os outros, porque isso não é novo, isso é antigo, desde a época dos reis, das grandes monarquias, desde que o mundo é mundo. Os governos humanos, eles são tentados à corrupção, à malignidade, à ideologia. Então esse tema da governabilidade está em foco. Mas só que Deus é o nosso Senhor e Ele é o dono de todas as coisas, Ele é rei. A Bíblia diz que Jesus é rei, rei de reis, Senhor dos senhores. Jesus não é o rei apenas da igreja, não. Jesus é o rei de toda a terra. Ele governa sobre todos e sobre todas e sobre tudo. E há um momento em que Deus estabelecerá o seu reino por completo. E nós entenderemos o que é governabilidade perfeita na pessoa de Cristo Jesus. Hoje, infelizmente, nós temos que assistir às manobras, temos que assistir juízes, pessoas que têm o direito de fazer justiça, não fazem. Oprime os oprimidos, oprime os pobres. Não faz justiça àquele que tem direito de ser justificado. Mas eu conheço um governo, o governo de Deus. Eu sei que você também pertence a esse reino. Esse reino de equidade, de equilíbrio. Esse reino, a Bíblia diz, Jesus disse assim na oração, em que Ele exemplifica para que seja modelo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Há um momento, e já está chegando esse momento, em que o reino de Deus será estabelecido e nós teremos um governo de equidade, de responsabilidade, de justiça e de juízo, porque a Bíblia diz nos Salmos que justiça e juízo é a base do trono de Deus. Então não se apavore, não se apavore com o que você vê nesse tempo, porque Deus estabelecerá o seu governo na terra, através da sua igreja, através do seu Filho Jesus. Seremos todos nós rebanho de um só pastor, de um só comando, de um só governo, e não haverá nenhuma sombra de variação nesse governo. Você glorifica o nome do Senhor por causa do Senhor, do comando de Deus. Ele vai pôr as rédeas, Ele vai estabelecer o comando onde precisa ser estabelecido. O que é necessário fazer é
se submeter a todo esse governo de Deus na terra. Você não pertence a esse mundo não, meu irmão. Você pertence ao reino de Deus. E aí Deus colocou esse Salmo de número 9 em meu coração, pelo menos alguns versos, para citar com vocês alguns sinais da governabilidade de Deus na terra. Esse salmo mostra isso, porque Davi está fazendo aqui, o salmo é dado a ele, e esse salmo de número 9, ele vai estabelecer algo interessante, porque é uma espécie de cântico de adoração, de louvor a Deus, por aquilo que Deus como governo faz, pelo que o Deus, o seu rei, o seu senhor, o seu governo faz. Então ele emite aqui sinais, adora por causa desses sinais e desses indicativos do governo de Deus. Eu sei que as esperanças no futuro, ela está um pouco complicada. Eu sei que muita gente tem perdido a esperança, mas eu não perco, irmão. Eu não perco a esperança no futuro. Apesar dos desmandos governamentais que a gente vê toda hora, apesar da falcatrua evidente diante dos nossos olhos, a inversão de valores, a prepotência, o orgulho, a ganância desenfreada, apesar de tudo isso, eu não perco a esperança, porque eu vejo com uma palavra dessa aqui, sinais de que o nosso Senhor está tomando tudo nas suas mãos para governar. E quando Ele governar, vai ser assim, vai ser baseado em alguns princípios e verdades que esse salmo nos revela. O texto vai dizer assim, verso de número 1: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as suas maravilhas, alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Verso 3: pois ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da tua presença. Porque sustentas o meu direito e a minha causa, no trono te assentas e julgas retamente. Repreendes as nações, destrói o ímpio, e para todos sempre lhes apagas o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados, suas ruínas são perpétuas. Arrastastes as suas cidades, até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, administra os povos com retidão. O Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Até aí, meus irmãos, com essa breve introdução, então eu passo a declarar aqui verdades que esses versos nos mostram acerca da governabilidade do reino estabelecido por Deus. Sinais que denotam, que demonstram o governo de Deus, ou pelo menos como deverá ser quando Ele, de fato e de direito, assumir para sempre o comando do governo dos céus e da terra. Porque tudo está no governo de Deus, mas ainda nós estamos vivendo um período de tempo, e esse período de tempo é respeitado pelo próprio Deus. Olha para mim, irmãos, a eternidade é uma linha que não tem começo nem fim. Imagina uma linha passando aqui, sem começo e sem fim. No meio dessa linha, Deus abriu um parêntese. Abriu um parêntese e fechou. Esse parêntese aqui é o tempo. É o tempo em que toda a humanidade está inserida.
Então esse parêntese será aberto para que a linha da eternidade continue quando nós formos definitivamente para a eternidade. Porque nós fomos criados para a eternidade. Nós estamos apenas no tempo, porque o pecado nos levou para esse lugar chamado tempo, ambiente de tempo. E Deus, nesse tempo, precisava parar, colocar esse parêntese, para que Cristo também, sendo encarnado e homem, habitasse dentro desse parêntese para salvar todos eles. E agora Cristo vai voltar. Quando Cristo voltar, rompe com esse parêntese. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando Ele romper com esse parêntese, nós passaremos a eternidade, e aí o tempo já não nos comandará mais. E aí será um governo único de Deus. E há sinais desse governo de Deus. Em primeiro lugar, o destaque que eu considero com você está no verso aqui de número 7, que diz assim: primeiro Davi entra louvando por aquilo que Deus está fazendo e vai fazer. Ele disse assim: mas o Senhor permanece, ou seja, o Senhor estabelece no seu trono eternamente. Tem uma outra tradução que diz que o Senhor se assenta aqui. E esse verbo assentar e permanecer, ele tem a ver de uma disposição permanente de Deus para julgar. Quando ele se assenta, não significa que ele se levanta. Não é um estado em que ele, como Deus, foi obrigado a se assentar em seu trono para julgar. Não, esse assentar é o permanecer sentado diante daquilo que ele vê. Deus não fica se levantando, sentando. Deus não fica se movendo diante das arbitrariedades da terra. E aí agora ele resolveu sentar para ver essa causa. Não é isso. O assentar de Deus é permanecer para sempre, eternamente, julgando com equidade. Então o primeiro sinal que eu vejo é esse, que ele julga com retidão inabalável. E o texto diz isso: Senhor, tu se assentas no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Amém? Davi vai dizer que ele permanece no trono eternamente, para sempre, para julgar com justiça. A parte A do verso 8 diz: ele mesmo julga o mundo com justiça. Então, irmão, diante de tudo que nós estamos vendo hoje no mundo, e principalmente no nosso país, eu vejo pessoas aí que falam só Deus mesmo. Realmente, reconheça que é só Deus. Tem coisas que podem melhorar, mas é muito pouco. Ah, pastor, mas aí você desanima. Não, eu estou animado, esperançoso, porque vem vindo aí o governo de Deus, e os sinais dele está registrado aqui na palavra. Ele julga com retidão inabalável. Um dos sinais é esse, que ele julga com retidão. Não é como esses juízes corruptos, não, que quem dá mais leva. A causa ela é julgada de acordo com quem paga. Não é se está certo ou está errado, não. Hoje até o certo está errado diante de alguns, e o errado é certo diante de alguns. Mas o nosso Deus não. O nosso Deus julgará todas essas causas com retidão. Esse aí é o sinal do seu governo. O sinal do governo de Deus é que Ele é um reto juiz. Você pode dar uma glória a Deus? É Ele que você serve. E Ele não se assenta apenas para esta causa, não. Ele está assentado. É um estado de permanência de Deus para olhar para tudo isso. E tem mais um detalhe: ninguém pode demovê-lo desse estado, ou desse lugar, ou desse ambiente onde ele está sentado. Ninguém pode demovê-lo, ninguém pode tirá-lo desse trono onde ele julga.
Ninguém pode destituí-lo. Aleluia, igreja. Ninguém pode remover o Senhor do lugar aonde Ele julga com retidão. Ele é um juiz que não pode ser tirado do posto. Ninguém pode destituí-lo desse intento ou retirá-lo do seu trono. Ele é justo o tempo todo e para sempre. Esse é um dos sinais. Ele vai julgar com justiça. Então fica calmo, quieta seu coração diante das injustiças que você sofre. Eu posso estar pregando para a gente aqui que foi injustiçado, traíram você, você perdeu a causa, sabendo que você estava certo. Quantas vezes na vida nós perdemos uma causa sabendo que estávamos certo? Quantas vezes fomos ludibriados, passados para trás, perdemos dinheiro, perdemos família, perdemos empresas, perdemos a paz, perdemos a alegria, a credibilidade no ambiente da sociedade. Quantas vezes? E você sabe que foi injustiçado, passado para trás, puxar seu tapete. Eu tenho uma notícia para te dar. O Rei, o Senhor dos Senhores, o nosso Senhor, aquele que governa com retidão e justiça, Ele julgará todas essas causas e nada passará ileso aos olhos do Senhor. Calma, tenha paciência, fique tranquilo, porque nada escapa aos olhos daquele que tudo vê e que tudo sabe e que julga com equidade. Ele é o nosso juiz, o nosso Senhor. E por mais injustiçado que possamos ser, ou em algum momento tenhamos sido assim, Ele vê todas as coisas e vai colocar tudo no seu controle. Irmão, creia, tudo está debaixo do controle de Deus. Creia. Para de crer em você, para de crer no homem, naquilo que pode te fazer o homem, e comece a crer naquele que julga a causa com retidão. Você tem alguma causa aí que você foi lesado? Coloca hoje na mão do reto juiz, e eu duvido se isso não vai se resolver. Agora aquieta teu coração, coloca na mão de Deus, não tira não, seja submisso, obediente, e saiba que Ele está assentado sobre esse negócio, e Ele não sai de lá, e lá Ele permanece para todo sempre, para cuidar da causa dos seus. Eu posso ouvir um glória a Deus essa noite aqui, mas o texto ainda vai nos mostrar algo muito interessante, que Ele governa soberanamente sobre todas as nações e povos da terra. O texto vai dizer no verso 8, a parte B, que diz assim: Ele mesmo julga o mundo com justiça e administra os povos com retidão. Irmão, não escapa um. Todos os povos estão debaixo do olhar incisivo do governo de Deus. Ele acompanha tudo. Os olhos do Senhor estão por toda parte, contemplando os bons e os maus. Ele está de olho em todos os povos o tempo todo. Eis que não dorme aquele que te guarda, e nem dormita o guarda de Israel. Ele não cochila, não tosqueneja, diz a palavra. Então Ele está governando soberanamente. O salmista afirma que o Senhor administra os povos com retidão. O verbo aqui é administrar com retidão. Esse verbo é comandar, administrar, cuidar, julgar, olhar para essa causa. É o verbo din, que significa Ele administra com um sentimento restrito, direito particular dele. Ninguém se envolve naquilo que Ele administra, naquilo que Ele julga. Ninguém dá pitaco. Isso é sentido restrito de julgar, pertencente somente a Deus, o que condiz com a figura de um juiz apresentado de uma ampla governabilidade, de um amplo reino,
de um caráter judicial poderoso, nunca visto nos governos da terra. Nunca foi visto esse comando para julgar. O sentido dessa palavra, que ele administra os povos, é um sentido restrito a Deus. É peculiar de Deus, é particularidade de Deus, é comando de Deus, é só Ele que mexe aí. Aí não tem jeito de outro governo ou de outros poderes da terra se envolver. Aí é Ele. Por isso que Deus vai colocar tudo no seu devido lugar na hora que Ele quiser. Por isso que você não pode perder a esperança. Por isso que você não pode achar que, falar, rapaz, o negócio está desandado mesmo, hein? Irmãos, está desandado no nosso olhar, na nossa ótica, mas na ótica de Deus está tudo sob controle. É difícil você acreditar nisso quando as coisas estão desandando para você e para mim. É difícil a gente acreditar nisso quando as coisas estão ruins no nosso ambiente. É difícil acreditar, mas é um exercício da fé, crer naquilo que nós não estamos aparentemente vendo. Ou seja, estamos vendo sim, mas estamos vendo uma desordem, um caos, uma anarquia pregada. Mas o nosso Senhor, Ele administra os povos. A soberania de Deus administra os povos. Isso é soberania de Deus. Aleluia. Tem uma questão interessante nesse ponto em que Ele tem o direito exclusivo. Não foi dado por ninguém, não. Essa expressão direito exclusivo parece que foi algo dado para Ele. Não, Ele é a autonomia de Deus, é a autoridade de Deus, é a soberania de Deus. Deus é soberano, irmão. Deus dá a vida e tira a vida. E o dia que Deus tira a vida, Ele não pode ser julgado. Se alguém aqui no mundo aqui tirar a vida de alguém e outro, ele vai ser julgado. Mas Deus tira a vida e ninguém condena a Deus. Ninguém vai julgar, porque Ele é o autor da vida. Isso é a soberania de Deus. E Ele é soberano na administração dos povos. Ele é soberano na administração das nações, das cidades, dos estados. Ele é soberano. Aqui pode ser o presidencialismo. Outro lugar pode ser lá semi-presidencialismo, né? Esses dias eu ouvi uma conversa no Brasil aí. O povo já está querendo mudar para um semi-presidencialismo. Já não estão dando conta. Estão querendo flexibilizar, tirar poder de um, colocar na mão de outro. Isso aí tudo pode acontecer nas nações. Agora no comando de Deus ninguém interfere. Não tem voto. Ninguém faz uma comissão para destituir Deus, porque Deus tirou a vida de alguém, ou porque Deus deixou nascer alguém, ou porque Deus colocou um rei, ou porque a pessoa era nova e morreu, ou porque a pessoa era idosa e morreu. Não. Deus é soberano na administração dos povos. E um dos sinais da governabilidade de Deus é esse, que Ele é soberano sobre a administração dos povos. Deus faz o que quer e ninguém pode questionar. Jó questionou Deus por causa da doença, por causa da crise, porque Jó era um homem íntegro e reto diante de Deus, e ele foi questionar Deus. Deus faz uma sequência de aproximadamente 70 questões para Jó. E ele começa falando assim: onde você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Ele começa a perguntar para Jó, e Jó falando: não sei de nada. Eu falava de coisa que eu não sabia. É por isso que eu falei assim. Eu conheci o Senhor só de ouvir falar. Agora os meus olhos começaram a te ver. Irmãos, nossos olhos só começam a ver o Senhor quando a gente começa a admitir a soberania de Deus em todas as coisas, até no caos. O nosso corpo, a nossa carne, ela é acostumada com o ambiente confortável. E tudo que é confortável pode até estar errado. De repente você se acostuma com ele. Tudo que é confortável pode até ser mais... um sistema mais equilibrado. Está tendo corrupção, mas pelo menos
deu uma comida aí para o pobre, mas roubou, mas fez. Sabe que a gente se adapta com o sistema mais confortável, que não tem confronto. Mas quando parte para o confronto, nós ficamos com medo. Ai, será que Deus não está vendo isso? Vai dar uma bagunça nacional, vai dar uma desordem de todo tamanho. Calma, rapaz, tudo está no comando de Deus. Não é hora de abaixar a cabeça, é hora de crer que o nosso Senhor está no comando de todas as coisas. É hora de orar, apresentar quem está na iminência, quem está investido de autoridade. Ontem mesmo eu postei na rede social minha que o apóstolo Paulo diz para Timóteo: antes de tudo façam intercessões, orações por aqueles que foram investidos de autoridade. Antes de tudo faça isso. Antes de qualquer comentário, antes de qualquer publicação, antes de qualquer pitaco, façam suas orações, suas intercessões. Agora, mesmo assim, nada muda o comando de Deus. Aparentemente pode estar dando tudo errado aí, mas para Deus não está dando errado não, está dando certo. Porque Deus não erra, Ele é soberano em suas ações e Ele é soberano na administração dos povos. Você pode glorificar o Senhor? Irmão, Deus não está surpreso não, viu? Deus não está surpreendido não. Deus foi pego de surpresa com a Covid. Ele não está dando conta de curar. Você já imaginou? Nem Deus pensava que essa Covid ia ter agora em 2019. Já imaginou? Deus estava cochilando lá e não viu essa Covid chegar. Irmão, Deus não se surpreende com nada. Deus não se surpreende com nada. Deus está no controle. Ele se assentou lá e lá permanece eternamente para julgar as nações e administrar os povos. Você dá um glória a Deus por esse rei poderoso e maravilhoso. Em terceiro lugar, queria dizer mais um sinal da governabilidade de Deus, está no verso de número 9. Diz assim o texto do Salmo: o Senhor é também alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. Um dos sinais do governo soberano de Deus é que Ele alivia os oprimidos. A Bíblia diz assim que quando aqui na terra, né, o justo governa, né, o povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o povo geme. Às vezes a gente vê o povo gemendo, carregando uma carga nas costas, por causa de maus líderes, pessoas mal intencionadas, corruptas, ruins. E o povo gemendo. Mas quando tem liderança firme, o povo se alegra. Oh, aleluia, oh, glória, o povo se alegra. Mas no governo de Deus não tem espaço para esse gemido. Ele alivia o gemido dos oprimidos. Ele alivia, o texto diz que Ele é alto refúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação. A ausência de justiça por parte dos homens sempre trouxe sofrimento aos fracos. Aonde falta justiça, irmão, o fraco geme e sofre. O próprio Deus, na época lá com os israelitas, certa vez, Ele direcionou uma palavra para o povo, porque o povo começou a desdenhar e a duvidar desse caráter de Deus e da justiça de Deus, e passou a duvidar. Tem um texto que eu queria ler com vocês aqui rapidamente. Deixa eu ver que texto é esse. É profeta Isaías. Deixa eu ler esse texto aqui com vocês.
Quando Isaías profetizava, no início do seu livro, ele fala sobre os ais das nações. Ele vai proferir alguns ais no capítulo de número 5, no verso de número 8. Esse capítulo 5 todo é uma parábola da vinha má. E ele profere alguns ais contra os perversos. Mas veja bem, Deus vai e o próprio Deus falou que os israelitas não estavam fazendo justiça. O próprio Deus falou: vocês não estão fazendo justiça, que eu ordenei que fizesse. E a partir do verso 7 diz assim: porque a vinha do Senhor dos Exércitos, 5:7 de Isaías, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercesse juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí o clamor. O Senhor desejou, como Ele é uma vinha dileta, Ele desejou que as pessoas exercessem justiça, mas o povo quebrantou essa lei, quebrou a lei, não rompeu. Aí Ele vai proferir uma série de ais, eu nem vou ler todos aqui. Verso 8 diz assim: ai dos que ajuntam casa. Quem está acompanhando comigo? 5:8. Ai dos que ajuntam casa a casa, reúne campo a campo, até que não haja mais lugar e ficam como únicos moradores no meio da terra. Tem lugares aí que você vai em cidade pequena aí, que um homem só comprou todas as casas da cidade e aluga o preço que ele quer para todo mundo. Se tornou dono da cidade. Incrível como que a Bíblia se compra. Mas a Bíblia está dizendo: ai desses. A meus ouvidos disse o Senhor dos Exércitos: em verdade muitas casas ficarão desertas, até as grandes e belas serão sem moradores. Olha, pode ver, está um monte de entulho velho parado aí, ninguém quer. 10 geiras de vinha não darão mais do que um bato, quer dizer, o valor, né? E um homem cheio de semente não dará mais do que um efa. Ai dos que levantam pela manhã e seguem a bebedice e continuam até a alta noite. Aqui ó, cachaceiro, fica aí bebendo por todo lado aí. Ai de você, até que o vinho se esquenta. Esquentou, não deu nem conta de beber mais, caiu. Liras e harpas, tamboris e flautas, vinho há nos seus banquetes, porém não considera os feitos do Senhor, nem olham para as obras das suas mãos. Portanto o meu povo será levado cativo por falta de entendimento, os seus nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede. Nem vou adiante, vou parar por aqui. Irmãos, isso aqui o profeta estava dizendo para Israel, mas reflete a nossa vida no ambiente que nós vivemos. Deus falou: eu sou uma vinha dileta, e disse para que vocês exercessem justiça, porém vocês não quiseram fazer isso. Então o chamado de Deus, do governo de Deus, é para que através de nós a justiça seja demonstrada na terra. Aleluia. Esse é o modelo do governo de Deus. Esse é o governo. O próprio Deus denunciou o povo que não fazia isso. O próprio Deus. A injustiça de uns é o clamor dos outros. Nós precisamos entender, irmão, que a injustiça ela em algum momento vai nos levantar para clamar por esse governo soberano que alivia os oprimidos. O povo de Israel era oprimido no Egito. Quando levantaram o clamor, Deus foi lá e socorreu o povo. Deus é Deus que socorre os oprimidos. Você conhece gente oprimida? Você conhece gente que está passando um estreito? Você conhece pessoas que estão sofrendo? Deus é Deus dos oprimidos. Deus é Deus dos fracos. Deus socorre aquele que chora. Deus é um Deus que socorre, que alivia. Ele chama para Ele essa responsabilidade de aliviar os que clamam. Ele é refúgio. E sabe,
essa ideia de dar alívio. Aqui a palavra é batzará, que significa nas horas de fome e de seca, eu sou o teu refúgio. Nas horas da fome, da seca, da opressão. Levanta a mão para receber essa palavra. Na hora da fome, da seca, da opressão, diz o Senhor: eu sou o teu refúgio. Ele alivia a opressão sobre a sua mente nessa noite. Ele alivia a opressão sobre seus parentes, familiares, pessoas que estão aqui na cidade, distante daqui. Ele alivia a opressão da nação. Ele alivia aqueles que estão sofrendo agora, marginalizados, sem dinheiro, sem condições, pessoas que estão debaixo de maus tratos. Ele alivia. Aqui não pertence a um partido político, não, irmão. Ele alivia os oprimidos. Ele olha a causa dos oprimidos. Ele administra a causa das pessoas que estão debaixo de opressão essa noite. Ele é o Senhor dos oprimidos. Igreja do Senhor, receba essa palavra, que em momentos de fome, de sequidão, Ele é o teu alto refúgio. E por último, o texto vai dizer no verso de número 10 do Salmo de número 9, verso de número 10, o texto diz assim, para nós concluirmos e orar: em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Em último lugar, Ele é acessível aos que o buscam. Esse é um dos sinais do governo de Deus. Ele é acessível, tem acesso. O governo de Deus tem acesso. Para quem? Para aquele que busca. Aleluia. O véu já foi rasgado, Cristo já morreu, ressuscitou o terceiro dia. O véu se rompeu de alto a baixo para te dar acesso a esse reino de Deus. Você tem acesso, você pode entrar por oração, por jejum, por quebrantamento. Davi disse: em ti, pois, confia os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Uma atitude justa, inabalável. É óbvio que Deus é o alvo da confiança dos que necessitam e que buscam. Contudo, irmão, é bom notar uma observação aqui nesse texto. Diferente do mundo, onde quem é beneficiado são os poderosos e influentes, em detrimento dos fracos, aqui o texto deixa bem claro que os beneficiados são aqueles que buscam a Deus. Diferentemente do mundo, que quem consegue alguma coisa é quem tem conchavo, quem faz parceria, quem tem influência. Isso é diferente do mundo. Aqui é diferente. O governo de Deus é diferente do governo dos homens. Apadrinhamento, chantagem. Aqui não. Aqui é os que buscam. O texto está dizendo que ele é acessível aos que buscam. Buscou. A Bíblia vai dizer aqui que aquele que busca, encontra. Buscou, vai encontrar. Vai encontrar. Vai achar. O verbo aqui reflete a atitude de um servo que reconhece em outro o poder e a capacidade e a justiça, e então passa a buscar para sanar todo o seu anseio. Esse verbo aqui, dessa acessibilidade, esse verbo buscar, está refletindo a um servo que reconhece no outro o poder para resolver as suas questões. Esse verbo buscar tem a ver com a percepção que eu tenho que Ele é o único que pode sanar os meus anseios. Você crê nisso? Você crê nessa noite aqui que a governabilidade de Deus, o jeito de Deus fazer no seu reino, é a única solução para a sua vida?
para nossa como nação, como cidade. Ai, se todos tivessem a compreensão. Um dia todo joelho vai se dobrar diante do que eu estou pregando hoje. Talvez hoje nem todos se dobram, mas a minha Bíblia e a sua vai dizer que um dia toda boca, todo lábio confessará, todo joelho se dobrará, que Ele é o Senhor, para a glória de Deus. Está vindo aí, irmão, um tempo de governabilidade segura. Não é um sistema presidencial, não é um sistema de monarquia, distrital, semipresidencialista. Não, não é isso não. É o governo teocrático, o governo de Deus. Teocrático, teos, de Deus. Vem do céu. O comando é de Deus. A mão de Deus está aqui, comandando. Ele alivia o oprimido. Ele é acessível à nossa busca. Se eu clamar, Ele vai me ouvir. O clamor que você fizer, Ele está ouvindo você. Porque o governo de Deus é assim, é acessível aos que buscam, não é aos que pagam, não é aos que compram. Ele não faz uma boa obra para você, uma boa ação, porque você votou nele, não. Diferente. Ele faz porque Ele é bom e a sua bondade dura para sempre. Ele faz porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele está no controle de todas as coisas. Você pode ficar de pé para a gente orar.